Catarina foi ao mesmo tempo filha, discípula e companheira inseparável da mãe, Santa Brígida, a maior expressão religiosa feminina da história da Suécia. Nascida num berço nobre e cristão, Catarina nasceu em 1331 e recebeu educação e cultura com sólida base religiosa. Aos 7 anos de idade, foi entregue às irmãs do convento de Risberg, que souberam desenvolver totalmente sua vocação, cristalizando os ensinamentos cristãos que já vinha recebendo desde o berço. Mas, circunstâncias políticas e sociais fizeram com que a jovem tivesse que se casar com um nobre da corte, Edgar, que além de fervoroso cristão era doente. Assim, decidiu aceitar o voto de castidade que Catarina fizera e ele mesmo resolveu adotá-lo, vivendo tranquilos como irmãos. Quando Edgar ficou paralítico, Catarina passou a cuidar dele com todo carinho e generosidade. Por ocasião da morte do pai de Catarina, sua mãe Brígida resolveu se voltar totalmente para a vida religiosa, iniciando-a com uma romaria aos túmulos dos apóstolos, em Roma. Pouco tempo depois Catarina conseguiu a autorização do marido para encontrar-se com ela. Mas, quando estavam em Roma receberam a notícia da morte de Edgar. Então, ambas fizeram os votos e vestiram o hábito de religiosas e não se separaram mais. Catarina ajudou e acompanhou todo o trabalho de caridade e evangelização desenvolvido pela mãe. Fundaram juntas o duplo mosteiro de Vadstena, na Suécia, do qual Brígida foi abadesa, criando a Ordem de São Salvador, cujas religiosas são chamadas de Brigidinas. Catarina, como sua assistente, seguiu-a em todas as viagens perigosas, em seu país e no exterior, sendo muitas vezes salvas por um servo selvagem que sempre aparecia para socorrer Catarina. Foi após uma peregrinação à Terra Santa, que Brígida veio a falecer, em Roma. Catarina acompanhou o corpo de volta para a Suécia e foi recebida com aclamação popular, junto com os restos mortais da mãe, que já era venerada por sua santidade. Os registros relatam mais fatos prodigiosos, ocorridos com a nova abadesa, pois Catarina foi eleita sucessora da mãe no convento. Eles contam que alguns pretendentes queriam que ela abandonasse os votos e o hábito depois da morte de Edgar. Mais audacioso, ao tentar atacá-la, teria ficado cego e só recuperado a visão depois de se ajoelhar aos seus pés e pedir perdão. Quando abriu os olhos viu ao lado de Catarina um servo selvagem. Por isso, nas suas representações sempre há um servo junto dela. Entretanto, a rainha-mãe Brígida, depois de falecida, passou a operar prodígios, segundo muitos devotos e peregrinos que afirmavam ter alcançado graças por sua intercessão. Por isso, a pedido do povo e das autoridades da corte, a abadesa Catarina foi a Roma requerer do sumo pontífice a canonização da mãe, em nome da população do seu país. Ali viveu por 5 anos, interna de um convento onde ficaram registrados sua extrema disciplina, o senso de caridade e a humildade com que tratava os doentes e necessitados. Catarina, quando voltou para a Suécia, já era portadora de grave enfermidade, talvez pelas horas de duras penitências que praticava. Tinha 50 anos de idade quando faleceu, no dia 24 de março de 1381. O Papa Inocente VIII confirmou o culto de Santa Catarina da Suécia, em 1484. Mas o seu culto já era muito vigoroso em toda a Europa, uma vez que, segundo a população romana, ela teria salvado a cidade da inundação do rio Tevere, cuja cheia já havia derrubado os diques que o continham. E ela faleceu de olhos fixos no Santíssimo Sacramento. Tinha 50 anos de idade. Era o dia 24 de março de 1381. Santa Catarina da Suécia, rogai por nós.